um título sugestivo de IA Agora, Compreensões e Impactos na Educação. O nosso palestrante, ele é diretor de ensino e inovações da SAS Educação, ele é professor de matemática, é autor de material didático, acumula experiência de mais de 30 anos no setor de educação básica, como professor, coordenador, diretor, palestrante. Ele é um palestrante especializado em Exame Nacional do Ensino Médio, com especialização também em políticas públicas para a educação, foi diretor do Colégio Ari de Sá por 10 anos e atua no SAS Educação desde 2015. Recebam, com muitos aplausos, o professor Ademar Celodônio. Oi, gente, bom dia. Inicialmente, obrigado ao Cinep pelo convite. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. A gente vai falar de inteligência artificial. O colega fez a minha referência, mas eu gosto de dizer que eu sou professor, tá? Antes de tudo. Fui professor, também fui muitos anos diretor de colégio, fui coordenador. Temos coordenador aqui? Eu sei porque é que termina com dor, tá? Sei. É quem carrega o piano da escola. Bom, agora eu queria dizer o seguinte, a gente vai falar de inteligência artificial, mas antes eu vou fazer um preâmbulo de onde a gente chegou até aqui, tá? E vou começar com cenas muito fortes. Aguentem, por favor. Ninguém deu saudade não, né? Olha o videogame. Aí você gravava a fita, né? Você colocava o quê? Play, rec, pause. E quem gravava a fita normalmente era para o namorado, para a namorada, né? E aí você fazia o quê? Você torcia para o desgraçado do locutor não dizer Vitória, 15 horas. Não era isso? Então a gente torcia para ele não dizer. Quem gravou uma fita para o namorado, para a namorada aqui? Olha só. Quem viu, né? Olha só. Mas eu posso dizer que talvez isso aqui pode dar, de alguma forma, alguns estalos piores, tá? Alerta de gatilho. Hein? Essa foi fundo, né? E a gente acessava que horas? De madrugada, porque era mais barato, né? Que era mais barato. Ou domingo, né? Que era só um pulso. E olha como a gente evoluiu, né? E olha para onde a gente foi. E o interessante é que todos os nossos alunos nasceram no século XXI, todos eles nasceram com a internet. Todos eles já nasceram em outra era. Eles não sabem o que são isso aqui. Também, muitos de vocês, talvez, já não saibam o que é isso aqui também. Da mesma posição, o que a gente encontra? Eu tenho uma progressão hoje de como as redes evoluem. Então, estou aqui de 1G até o 6G. 6G deve chegar em torno de 2029, 2030. Gente, o 6G ele vai ser 30 vezes mais rápido que o 5G. E, praticamente, não vai ser mais necessário a gente ter redes de Wi-Fi. Quando o 6G estiver nos nossos celulares, a gente vai conseguir baixar um filme, por exemplo, dessas plataformas de streaming, em coisa de 15 segundos. Pra vocês terem noção como vai ser rápido. Então, cada vez mais você tem um nível de velocidade na entrega da tecnologia, cada vez mais você tem um impacto muito forte da tecnologia, e isso não deixa de ser atento do que a gente falar, por exemplo, também na sala de aula. Esses dois produtos, o da esquerda de vocês, que foi lançado há 30 anos, que ainda é muito onipresente nas nossas vidas, o Windows 95, e o da direita de vocês, eu considero que são os dois produtos que mudaram a sociedade. Tá? Quem tem mais de 45 anos de idade, como eu, vai lembrar como era digitar, por exemplo, em computadores antes do Windows. Então, depois do Windows, a gente conseguiu
inéditos abrir 4 páginas simultâneas, né? Ter um ambiente mais amigável, ter uma construção muito mais tranquila do uso de computadores. E o da esquerda de vocês, o smartphone, ele muda a sociedade. Provavelmente, o smartphone ele vai ser considerado como se fosse o petróleo, como se fosse a eletricidade. A partir do smartphone, absurdamente tudo muda na nossa vida. E por que muda a nossa vida? Porque se outras coisas avançam muito rápido. Todos os seus alunos aprenderam já a usar isso aqui, e eles não sabem, por exemplo, como era nem acessar a internet ali na década de 90, como a gente estava encontrando. Então, você encontra hoje que há mais de 15 anos, por exemplo, nada disso existia. TikTok, Instagram, ChatGPT, o onipresente de todos os nossos celulares, WhatsApp. Essas funções todas de forma como a gente encontra. Mas a tecnologia ela impacta também a nossa vida cotidiana e de outras formas como a gente não pode mensurar. O roxinho, ele tem 12, 13 anos. O laranja, que mudou de cor para uma cor que remete à tecnologia, fez agora 100 anos. O que vocês acham que é o maior valor de mercado? O roxinho, em valor de mercado. O laranjinha, ele tem muito mais depósitos. Os brasileiros confiam muito mais nele. Tá? Tem muito mais dinheiro guardado dentro dele. Mas se você for ver o preço de bolsa, o roxinho tem o maior valor de mercado hoje. O roxinho tem 90% menos funcionários do que o laranja. Só para vocês terem uma noção como isso é impactante. Vocês foram ao banco esse ano? Não. Então, se eu perguntar quem foi ao banco esse ano, alguém vai levantar a mão, talvez 3 ou 4 aqui entre vocês, vai fazer assim, ó, com vergonha. E quando você vai ao banco, o que você encontra hoje? Você encontra empregos muito baratos e empregos muito caros. Você tem um gerente de investimento e você tem os vigias, os zeladores lá, como outros pontos. Aquela camada do meio toda passou por uma grande automação. Mas isso é também papel da tecnologia. Esse universo todo. Da mesma forma, existem outros impactos, como, por exemplo, esse aqui foi uma notícia, uma página de jornal em que a Uber comprou em São Paulo. Comprou da Folha de São Paulo e também comprou do Estadão. Mas, gente, ela não comprou uma, não. Ela comprou 10 páginas. Aqui só para colocar 3. Qual é a treta, né? A Prefeitura de São Paulo proibiu o uso de moto para Uber. E está numa briga absurda com 2 grandes plataformas, Uber e a 99. Por que ela proíbe? Ela proíbe porque tem um número de acidentes muito alto com motoqueiros. E tem muitas mortes, consequentemente. Só no mês de janeiro, 36 pessoas morreram no trânsito de São Paulo, vítimas de acidentes com motos. 32 eram desses aplicativos. Então, por uma questão de saúde pública, a Prefeitura resolveu proibir. E aí a Uber faz uma campanha de 10 páginas, dizendo vários elementos e comparando com outros lugares. Dizendo, eu quero ter o direito de transportar, as pessoas precisam ter isso. E, por um lado, tem um outro conflito. Da mesma situação que eu tenho as relações de poder, como estou encontrando. Então, a tecnologia, ela chega, ela mexe, ela abala produtos, ela mostra outra coisa, e depois é que você tem que correr atrás para fazer a tal da regulação. E aí, alguém vai dizer que, por exemplo, quando você pega um Uber em alguns países, chega um táxi. São Paulo também pode chegar um táxi, porque simplesmente eles fizeram integração entre plataformas. Mas a tecnologia, ela de alguma maneira, ela causa um incômodo e ela, de alguma forma, também facilita a nossa vida. Porque eu tenho uma diversidade, uma mobilidade hoje, por exemplo, com o Uber, muito maior do que eu tinha anteriormente. Provavelmente 70% de vocês vieram hoje para cá com carro de aplicativo. Porque é muito cômodo, muito fácil, muito tranquilo e muito fácil de você usar. Isso é o poder que eu estou falando de tecnologia disruptiva. Tecnologia disruptiva é demanda alta, preço mais baixo. Isso é uma tecnologia disruptiva. É isso que faz, por exemplo, o iFood, é isso que faz, por exemplo, o Uber e outras marcas gerais. Agora, quando a gente está falando de internet, eu poderia dizer que a internet foi o grande motor, internet é meio para que essas coisas todas aconteçam, e o smartphone acontece, sai essa notícia aqui, em que a força das redes sociais. Os sul-africanos parece que têm a maior taxa do dia que usam smartphones, algo em torno de 9 horas e 21 minutos.
O Brasil está em segundo nessa pesquisa aqui, desses países. Mas o Brasil, vocês vão reparar que esse dado azul é onde o Brasil tem o maior uso em rede social. Esse é um grande perigo do que a gente está fazendo hoje, nos conceitos hoje dentro das próprias redes sociais. Então, a proibição dos smartphones em sala de aula, elas foram, sim, muito benéficas, e é uma lei que não tem punição e está pegando. Está pegando por conta de vocês. Está pegando por conta dos educadores. Não é o problema do próprio smartphone, mas o problema são as próprias redes sociais e as viralizações que a gente tem dentro delas. E aí, você tem um outro lado, que é como é que os veículos tradicionais se comportam hoje, nesses papéis hoje de entrega de modelos para a sociedade. Aí eu quero falar aqui de uma rede social que talvez vocês não estejam muito atentos, que é a pior de toda, aquela que, de certa forma, suga mais energia da gente. E não estão atentos porque ela tem uma baixa adesão no 35+, quem tem 35+. Mas todos os seus alunos, podem chegar segunda-feira perguntando, estão estudando dentro do TikTok. Pode o que eu estou dizendo. Isso aqui são dados que apareceram, por exemplo, aqui o da direita, isso aqui é da Inglaterra. Tá? O YouTube praticamente estabilizado, e olha essa linha quase em pé do TikTok. Tá? Ao mesmo ponto, eu encontro para vocês o seguinte, eu desafio vocês a dizerem que gráfico é esse país. É um dos países que tem considerado uma das melhores educações do mundo. O que vocês acham que é esse país? Quem chuta? Qual? Finlândia? Isso. Isso aqui é o gráfico da Finlândia. Olha o preto, que é a referência do TikTok, aonde é que ela está, e as outras já em declínio. Tá? O WhatsApp eu não poderia nem dizer que é uma rede social. Mas, enfim, eu tenho lá o YouTube com declínio e tudo mais. Então, esse conceito faz com que eu já imagine. Então, por exemplo, só uma provocação. Vocês têm TikTok? Vocês deveriam ter. Ai, professor, é mais uma rede social e o mundo só tem 24 horas. Deleta outra. Não é para acompanhar a dancinha, mas é para saber o que está acontecendo com seus alunos. Aonde é que eles estão? Por que eles estão lá? E, ao mesmo tempo, o perigo que o TikTok representa. Então, por exemplo, tem pesquisas que falam que 72% dos vídeos sobre autismo dentro do TikTok são fake news. Mas os alunos estão lá perguntando para ele, usam mais o TikTok do que o Google para saber qualquer tipo de atualização. E esse fenômeno mostra, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, o TikTok muito alto em um dos usuários, ele ainda não é o maior em usuários ativos, porque 35+ não tem. Tá? 35+ não tem. Da mesma forma, essa matéria que saiu na revista Pesquisa, que é uma baita revista de iniciação científica, fala, por exemplo, de professores que estão fazendo aulas no TikTok. Quem jogar no QR Code vai chegar na matéria. Tá? Professores que eles eram editubers e agora são TikTokers. Eles estão dentro desse modelo de fazer vídeos de 2, 3 minutos para ensinar, por exemplo, alguns fenômenos. Esse é um outro caminho do que a gente está encontrando. Para esse primeiro momento, para entender como é que as redes sociais funcionam, como é que elas sugam os nossos tipos de atenção, eu deixo essas 3 indicações. A máquina do caos, que mostra, por exemplo, até como os políticos usam hoje, por exemplo, as redes sociais para se autopromoverem. A fábrica de cretinos digitais. Esse autor lançou recentemente um livro, que é Faça-os Ler, capa amarela também, maravilhoso. E o Foco Roubado, que fala sobre alguns dados que são bem significativos, como, por exemplo, uma criança que tem acesso a um smartphone. Ela, vamos supor, uma criança de 4 anos. Vocês sabem quantos segundos ela vai conseguir se concentrar em vocês? 19 segundos, é o que as pesquisas indicam. 19 segundos. Por quê? Porque o vídeo que está feito lá tem um nível de marketing altamente intenso, para que a criança simplesmente não desgrude. Então, quem está fazendo esses vídeos sabe, de fato, como atingir essa percepção. Vocês já viram como é que uma criança está em frente a um smartphone e assistindo, por exemplo, qualquer coisa, ela fica... Os olhos não piscam, de tão concentrada que tem essa função.
até 4 anos de idade, evitem ao máximo usar telas. Tá? A gente sabe que muitas vezes a escola, de fato, evita isso, mas falem isso para os pais. Falem disso que a gente está dizendo aqui, porque o nível de atenção e concentração vai piorar. Esse livro, Foco Roubado, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala também que nós, adultos, estamos tão viciados que no mundo do trabalho a gente só consegue se concentrar no máximo por 3 minutos e 25 segundos, sem olhar o smartphone. Tá? Então, nós estamos viciados também no uso do smartphone e, em especial, rede social. Desativem as notificações, gente. Vocês vão perceber como a vida vai ser bem melhor. Cada aplicativo ele tem lá como você desativar as suas próprias funções dele. Esse aqui foi um estudo que um sociólogo fez na Alemanha. Em pleno domingo, ele resolveu colocar 100 smartphones dentro de um carrinho. Um pouco mais, vocês estão vendo ali, ó. Um pouco mais de 100 smartphones dentro desse carrinho. E ele foi andando pelas ruas de Berlim, e vocês percebam que simplesmente não tem nada. Nesse gráfico aqui, do Google Maps, você vai ter aí um modelo por estar andando com 100 smartphones, o quê? Que o trânsito está congestionado, porque ele vai andando muito devagar, ele para, e eu tenho a tal da localização. É do contrato social, muitas aspas aqui, a gente dá a nossa localização para que as coisas funcionem. Esse é um serviço que é fantástico, de localização, de ir e vir, mas a gente, de alguma forma, entrega o que para eles? O nosso dado. Então, por exemplo, o WhatsApp cobra da gente alguma coisa para usar? Nem $1, né? Imagina que se ele cobrasse $1, provavelmente todos pagaríamos. Eu não, ótimo. Não tá? Mas provavelmente muitos pagariam. E o WhatsApp simplesmente não quer essa receita de quase 4 bilhões de dólares por ano. Olha o que eu estou falando, porque tem 4 bilhões de usuários hoje no mundo do WhatsApp. O WhatsApp não tem propaganda dentro dele. E pode ter certeza que ele não faz isso em prol do amor à comunicação global. Ele faz porque, de alguma forma, tem. Por mais que a Meta diga que não tem manipulação com os nossos dados, que não sei o quê, a gente sabe que, de vez em quando a gente está falando de alguma coisa sobre uma viagem e tudo mais, e abre uma rede social, o que acontece? Aparecem as propagandas. Porque os aplicativos no Brasil, por falta de regulação, eles podem ouvir o que a gente está falando. E o algoritmo processa e ele manda uma publicidade para você. É daí onde vem também essas funções todas. Do mesmo jeito, olha People isso aqui. think that when they take math in school, there's the common response like, I will never need to use this for the rest of my life, as they learn trig identities or the Pythagorean theorem, or whatever it is that we all remember learning, feeling pretty sure it's never going to show up again. But that misses something important. It misses the fact that the act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind, a kind of problem-solving brain wiring. So it's not about what you learned, it's about what methods, tools, and tactics you had to develop in order to solve the problem that you may never see again for the rest of your life, but you will see other problems where these methods and tools will become immensely valuable to you. Esse é um dos maiores astrofísicos que existem hoje no mundo, tá? Chama Neil deGrasse Tyson. É provável que esse rapaz ganhe algum prêmio Nobel em algum momento da vida. E ele está falando o seguinte: por que a gente aprende coisas mais simples e coisas difíceis, como trigonometria, na escola? É porque o mundo não tem gabarito. E lá na frente, não é que eu vou usar uma equação trigonométrica, não é que eu vou usar uma reação química, mas é porque eu vou ter problemas reais em que eu vou precisar ter treinado para condições de maior dificuldade. A escola tem essa função, porque, de certa forma, tem uma cultura hoje muito grande de ensinar coisa que é mais fácil, passar a mão na cabeça, fazer com que o conhecimento não seja tão importante. Ah, porque o conhecimento está no mundo. Cuidado com esse discurso. Cuidado com essa coisa que, de certa forma, o estudante não precisa ir para a universidade. Existem campanhas hoje muito fortes que o estudante não precisa ir para a universidade. Nenhum país cresceu, nenhum país é grande
sem ter uma grande universidade por trás. Você tem grandes universidades. O conhecimento é que faz a diferença nessas virtudes hoje, como a gente está encontrando, principalmente de tecnologias. E se eu não confiar na matemática, olha o que acontece aqui. À esquerda, eu tenho vários empregos que vão precisar cada vez mais de matemática. Especialistas em Big Data, especialistas em inteligência artificial. Do lado esquerdo, eu tenho aqueles empregos em que a inteligência artificial vai acabar, de alguma forma, padronizando tudo. É aquele meio todo. Mas isso é papel da tecnologia, e foi isso dentro do século XX. O designer que fez essa tela para mim, ele me entregou a tela, depois que eu traduzi os dados, e aí ele me disse, eu estou assustado, professor. Eu disse, por quê? Porque a minha profissão vai acabar. Olha aqui, ó. Aí eu disse, quieta. Olha a outra lá, design em UX, experiência do usuário. Ele, então vai haver, claro, que uma ideia, porque o emprego vai acabar, porque essas coisas todas vão mostrar. Mas cada vez que passa, o dever de classe vai virar o de casa, e o de classe vai virar o de casa. Essa aqui foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com estudantes universitários. Então, quando eu faço essa pesquisa aqui, essa pesquisa ela tem 240 alunos, 120 alunos resolveram, de forma voluntária, participar da pesquisa. O que era? Os professores iam aplicar metodologias ativas dentro da sala de aula. Qual foi o resultado dela? As notas de quem não aplicou foi de 57 e 52, homens e mulheres. Aliás, mulheres e homens. E as notas dos homens foram para 73, e o das meninas de 52 para 82, aplicando metodologias ativas. Da mesma forma, quais são 5 perguntas que eu preciso fazer em sala de aula? Eu tenho muito no conceito, primeiro, que são as facilitadoras, são muito importantes, aquelas que abrem um jogo. Ao mesmo tempo, eu tenho as procedimentais. Eu tenho umas que são de exploração, eu tenho umas perguntas que são construtivas, e assim como muito importantes, como as facilitadoras, eu tenho também as de revisão. Como é que eu posso fazer uma construção hoje, por exemplo, de um plano de aula? Eu posso usar um ChatGPT, um Gemini, um Cloud, por exemplo, para fazer todo o meu requisito do meu planejamento. Quais são as perguntas desse conteúdo que deveriam estar próximas? Quais são as perguntas procedimentais? Quais são aquelas que vão garantir, de fato, que esses alunos aprenderam? Tá? Essas perguntas de revisão. No mesmo ponto, isso aqui foi uma atividade que uma professora me disse que estava fazendo. Isso aqui é uma página do Grande Sertão Veredas. Então, no estado que ela trabalha, essa é uma obra que cai no vestibular, e ela passou não só a leitura para casa para os meninos, como ela deu uma página do livro, uma página qualquer para cada um deles, e pediu que eles escrevessem um prompt, um comando, dentro de uma plataforma e criassem uma imagem. A imagem tinha que ter relação com o que ele entendeu do livro e com aquela página. Isso foi o pedido para cada um deles. Isso é uma forma de ninguém colar. Ninguém conseguir fazer também sem pensar com a tecnologia. E aí, cada um desses alunos, ela pediu um determinado tipo de estilo da imagem. E essas foram imagens, por exemplo, que foi projetada lá do livro do Grande Sertão Veredas, lá o Riobaldo. E quando ela pediu, por exemplo, para projetar essa imagem no Fantástico Realista, deu essa outra imagem. Tá? E aí, qual foi a nota de avaliação dela? A avaliação dela é principalmente qual foi o comando em que esses alunos usaram. Então, se você tem que colocar, se vocês sabem, por exemplo, que eles vão colar eles vão usar essas redes para, de alguma forma, extrapolar essa ideia do detecção de uso, vocês têm que ser mais criativos. E vocês têm que começar a pensar. Então, por exemplo, nada absurdo que a gente faça agora, por exemplo, provas orais. Por quê? Porque você conhece e capta o conhecimento de formal. Esse é o requisito e é uma grande dificuldade que a gente vai ter cada vez mais com essa questão de detecção e uso. É quase impossível você detectar quando um texto está sendo escrito, por exemplo, por uma IA. Apesar dos textos escritos pela IA, eles terem uma média de escrita mais baixa do que, por exemplo, do que é o comum.
Já viram que muitos textos, quando vocês geram travessões? Travessão agora é a besta fera, tá? Quando eu olho um texto com travessão, eu já acho que foi alguma IA que fez ali por trás. Aqui é um documento do PISA, já mostrando, por exemplo, aplicações em língua inglesa em países que não ensinam inglês, tá? Sobre o uso de inteligência artificial. Então, está aqui, ó, por exemplo, já usando, já em 2020 em diante, textos básicos com IAs generativas para o ensino de inglês nesses países em que não estão utilizando, por exemplo, não tem a língua inglesa como língua mãe. Então, você tem objetos e marcos, por exemplo, que são pontos. Esse aqui é um marco referencial de competências para estudantes. Esse é um documento interessante, é um e-book de umas 50 páginas, tanto para alunos como para professores. Esse é um documento que vale a pena imprimir, entregar para cada professor e fazer um debate com ele nas suas escolas. Tá? São os limites éticos, são os valores, quais são as consequências que a gente tem hoje. Essa tabela eu considero um dos maiores benefícios que eles têm lá. Então, eles têm lá 3 níveis de progressão, né? E aí estão, sim, nas taxonomias, né, de Bloom. Compreender, aplicar e criar, com 4 aspectos de competência: mentalidade centrada no humano, ética, técnicas e aplicações, e projetos e sistemas de inteligência artificial. E aí, quando você olha esses modelos, você se depara com casos assim, ó. O Netflix demorou 10 anos para ter 100 milhões de usuários. O ChatGPT demorou 2 meses para ter 100 milhões de usuários. Porque é fácil de usar. Me assusta muito em usarem só o ChatGPT, tá? Então, tem pelo menos o Gemini e o Cloud, que são plataformas muito interessantes de se usar. E esse aqui são talvez os 12... Tem 11 principais, é porque eu botei um brasileiro aqui, que é para valorizar a gente. O Sabiá é um LLM feito aqui no Brasil. Por acaso, o CEO do Sabiá, da empresa do LLM, estava com visto vencido, foi pedido para o governo americano, não deixaram mais. E ele foi só professor de Harvard, só para você ter ideia. Tá? E não deixaram ele não renovaram o visto dele. Então, tem uma força geopolítica também acontecendo nesse papel. Ah, professor, mas os chineses são bons? São muito bons. Tem menos recursos. A DeepSeek, por exemplo, tem menos recursos do que o ChatGPT e tudo mais. Mas o DeepSeek vai entregar minhas informações para o governo chinês. Vai. Os americanos também. Nada está perdido, né? Aí é um conceito que a gente tem que entender. A IA não é neutra. A IA não é sua amiga. Entendam isso, tá? Então, a gente tem que usar... Não dá para deixar de usar? Não dá. Agora, a gente tem que estar aqui, ó, desconfiando, que é uma coisa chamada de pensamento crítico. E isso é o que tem que ser debatido. Porque a IA está sendo feita por quem? Por humanos. E tem todos os vieses. Tá? Tem todos os vieses cognitivos que você possa imaginar. E todos eles de aplicações em geral. O que vocês acham dessa foto? Bonita essa foto? Essa foto foi criada por IA. Ah! Mas se eu disser que ela foi criada por IA, com esse prompt. Nossa! Em inglês, os prompts são melhores, porque o treinamento das máquinas foi feito em inglês. Quando você coloca um prompt em português, o que acontece? Ele traduz e vai atrás da informação. Se você já coloca em inglês, você tinha uma função. Tá aqui ele na tradução. Então, por exemplo, para ter melhores resultados, coloca a sua ideia no prompt, num tradutor e leva para lá. Vocês vão ver como vai dar diferente. Agora, desculpe decepcioná-los, não foi uma foto. É um vídeo, gente. É um vídeo. Essa aqui foi feita na plataforma View2, do Google. A View3 já tem som. Depois vocês colocam lá tudo. E eu coloquei um sonzinho em vários vídeos da View2.
No final, eu conto para vocês o que é isso aqui, tá? Todos esses vídeos foram criados por inteligência artificial e nenhum desses personagens existem. Nenhum. Todos eles foram criados por prompts. Todos eles aqui no caso de influências. Mas se para fazer o vídeo lá do apicultor, eu precisei de um baita prompt, se você perguntar pouco para a IA, ela vai te responder pouco. Então, quando eu pergunto, me dê uma mensagem curta de Feliz Natal, ele vai dizer o quê? Feliz Natal? A gente precisa entender uma coisa. Na educação, a gente sempre tinha um professor falando para os alunos e respondendo todos os elementos. Vai ganhar o jogo quem souber ensinar os alunos a perguntarem. Quem perguntar é que vai saber bem o que é o conceito agora. Agora, tem coisas, quando a gente vê da IA, que são fantásticas, né? Isso aqui foi uma marca de leite que resolveu colocar fotos de pessoas antigas e pessoas desaparecidas. Como é que elas seriam hoje? Isso aqui eu tirei num supermercado, essa foto. Tá? Já de aplicação. Eles colocaram isso em 15 milhões de embalagens e eles localizaram 8 pessoas. Tá? Isso é fantástico, né? Ou seja, eu estou usando inteligência artificial com um propósito. Né? Eu trago esse exemplo para mostrar para vocês isso. O que aconteceu? Eles escanearam o mundo, escanearam todos os livros, colocaram tudo num canto só e deixaram a máquina fazer o processamento, uma coisa chamada de machine learning. E eu queria sair daqui, pelo menos, com uma mensagem para vocês, tá? A mensagem é essa aqui, ó. ChatGPT não tem conhecimento. ChatGPT tem informação. ChatGPT não tem conhecimento. ChatGPT tem informação. Então, o que eu estou querendo trazer por trás? Eu vou falar uma frase e vocês vão me ajudar a completar. Só sei que nada, penso logo. Antes de tudo, a inteligência artificial é matemática. Espera aí, matemática? Ela é um conceito de probabilidade e teoria dos jogos. Os prompts são criados numa sequência lógica de probabilidade. Então, um casal apaixonado, ele vai dizer o quê para outra pessoa? Eu te amo. Porque isso é normal. Mas vai que a frase não é isso. Ele pode dizer mesmo apaixonado, eu vou te ligar. Ou eu vou, amor, eu vou te apoio. Então, por exemplo, no café da manhã, hoje eu comi churrasco. Não. Qual é a probabilidade de eu comer churrasco hoje? 0. Aí, se você tem uma frase desse tipo, ela vai alucinar. É isso que acontece. No café da manhã, hoje eu comi feijoada. Chega a dar um nó agora, né? Eu fui no supermercado comprar uma moto. Tem sentido? Eu fui no supermercado comprar arroz. Tem sentido? É isso que vocês têm que entender. A inteligência artificial é matemática. É um conjunto. Então, os caras escanearam o mundo, colocaram um monte de informação lá, e essa informação ela sai depois num formato probabilístico e lógico. Quando a lógica muda um pouco, ela vai tal de alucinar. E dentro dos prompts, é um autoelogio absurdo, né? Ela quer combinar toda hora com você, ela fala coisas, e quando ela erra e você diz que ela está errada, o que ela diz?
desculpe pela minha inconveniência, faz parte do jogo. É o mesmo jogo da rede social. A rede social, o que cria a tal da bolha, é isso, tá? Eu deixo quem pensa igual, olhando os feeds de quem pensa igual. Porque eu trago conforto e dali eu não saio. Então, é o mesmo time de futebol, é a mesma igreja, é o mesmo candidato que eu gosto, e assim vai. A inteligência artificial também das IAs, elas têm o mesmo tipo de comportamento. Ela tem uma intencionalidade grande de conversar e te elogiar. E assusta porque muita gente está usando hoje a inteligência artificial para terapia, inclusive os jovens. Porque é mais fácil, de alguma forma, você ter ali 1 a 1, né? E isso é perigoso, porque a IA não é sua amiga. Não esqueçamos disso também. Quando está falando de mercado de trabalho, a gente sempre encontra várias designações. Então, você tem um medo muito grande hoje do que a gente acontece. Então, por exemplo, aparece até onde a IA pode substituir o advogado. O advogado que sabe IA, ele vai, de alguma forma, ser mais proativo do que o que não sabe. O professor também que sabe IA, o médico que sabe IA. Então, tem um conceito de adaptação grande. Mas olha esse desenho animado que foi feito há muitos anos atrás. Laughing Tom. Then watch this. Is it okay if I laugh now, Tom? That's how it is, Tom. Progress, the machine age and stuff like that. É o progresso das máquinas, então estou te demitindo por isso. Isso foi dito em 1940. Então existe uma propaganda muito grande para aterrorizar a gente também disso. Os empregos eles vão se alterar normalmente, os empregos de alguma forma eles vão ter uma mudança, mas esse discurso é um discurso, principalmente quando vem, há 2 semanas saiu um resultado da Microsoft, divulga um estudo de profissões que vão acabar. Um monte de gente me mandou, e eu disse, não acredite. Aí tem um papel que é o seguinte, a empresa de tecnologia, ou o Sam Altman da OpenAI, ou o Elon Musk, eles não têm noção nenhuma do que está acontecendo para dizer isso, mas eles sabem que tem noção que se eles desaterrorizarem, a gente vai comprar as IAs. Então, vai haver uma modificação no mercado de trabalho? Sim. Mas o que a gente tem que entender é que cada vez mais essa mudança no mercado de trabalho, ele vai ser para ser complementar. E agora, se eu não me adaptar ao que está acontecendo, aí eu vou ficar para trás. Mas eu não acredito que nem 10% dos empregos vão desaparecer nos próximos 10 anos. Porque tem um nível de terror muito grande nesses conceitos. Nos Estados Unidos, atores de cinema e televisão decidiram entrar em greve. O sindicato reúne 160 mil profissionais. Entre as demandas, a ampliação do debate sobre o uso da inteligência artificial. Há 2 meses, o sindicato de roteiristas entrou em greve. É a primeira vez em mais de 60 anos que os 2 sindicatos param ao mesmo tempo. É a primeira vez nos últimos 60 anos que os 2 sindicatos param ao mesmo tempo. Isso foi em 2023, pararam por 6 meses. E eles têm uma revisão de contrato agora para 2026, tá? Essa é uma indústria que vai ser abalada, a indústria de audiovisual. Dubladores, revisores, isso sim. Mas entra naquele molde sempre de aceleração da própria inteligência artificial, ou poderia dizer tecnologia. Então, setores, outros vão ser. No geral, acho que é muito clamor geral. O que a gente tem que pensar é o seguinte, essa é uma declaração do CEO do LinkedIn, quem quiser a matéria completa vai no QR Code. Na virada do século, há 25 anos, 20% dos empregos que estão no LinkedIn nem existiam. Mesmo que você tenha um emprego que já existiu, em média, 25% das habilidades necessárias para fazer um trabalho já mudaram. As habilidades vão mudar. Como, por exemplo, a resiliência, que você está imaginando agora, que é o músculo do pensamento. Tá? Como a gente está fomentando. E isso aqui são as skills em que o Fórum Mundial Econômico estão tratando, que vão
agora em 2025, que eles se projetam para 2030. Isso aqui tem ciência, tá? Não é o Elon Musk dizendo na declaração e todo mundo, está aterrorizando. Isso aqui foi perguntado a 1.400 CEOs de companhias hoje do mundo. Eu quero trabalhar com quem tem isso aqui, ó. A oitava, que é a curiosidade, ela passa a ser sexta, e há uma tendência de ser em 2035 a mais necessária. Curiosidade e aprendizagem ao longo da vida. Repare que eu tenho uma de tecnologia em 2000, uma principal tecnologia, pelo roxinho, ó, que é a 6, em 2025. E lá em 2030 já aparecem 3 elas com habilidades em tecnologia. Isso é o que a gente tem que estar atento. Isso é o que a gente tem que estar num processo de construção. E aí, quando perguntam, onde é que está o professor? Essa é uma pesquisa da McKinsey, que falam de vários tipos de automação. O professor é o último. Ó. Os serviços educacionais têm capacidade de 26% de automação. Pelo contrário, mais e mais é que a gente vai precisar de professores. Tá? Mais e mais é que a gente vai precisar disso. E esse mesmo que aterroriza a gente, que diz que professor vai acabar, cuidado com esses discursos, que os discursos são todos eles para levar vocês para o pânico. Para que a gente diga, o que tem para comprar para poder me atualizar? Volto de novo a dizer, o tal do pensamento crítico. O desconfiado que está acontecendo de tantas notícias ao mesmo tempo. Agora, quais são os 10 maiores cursos hoje do país? Eu estou colocando aqui presencial e EAD, tá? Vou logo aqui para 2023. Quando eu coloco EAD, pedagogia é o primeiro. Isso está acabando um pouco dessa farra, porque o MEC agora está delimitando não abrir mais cursos, pelo menos em termos de regulação para pedagogia 100% EAD, tá? Administração, sistema de informática, direito, enfermagem, e assim vai. Mas quando eu coloco presencial, isso aqui eu acho que é mais importante. Presencial. Vai entender, né? A gente tem 1 milhão de jovens querendo ser advogados hoje. Gente, eu estou falando aqui de 4,5 milhões de estudantes. Estão concentrados em 10 cursos. Vocês estão vendo engenharias aí, à torta e à direita, então? Isso preocupa. Não há uma política pública de incentivo a ter engenheiros. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos e China investem, Holanda, por exemplo, tem políticas públicas de Estado que investem muito para ter novos engenheiros. Condução mesmo proposital. Tá? E incentivos para isso. Olha o que está acontecendo. Tem fenômenos interessantes. Qual é o segundo? Psicologia. Tem 550 mil jovens estudando para ser psicólogos hoje. Primeiro porque depois da pandemia cada vez mais se tornou necessário. Terapia não virou mais coisa de doido, virou coisa necessária, graças a Deus. É porque você tinha medo, você escondia. Hoje a pessoa diz, não, eu não posso ao horário tal porque eu tenho terapia. Né? Talvez doido é quem não faça. E aí, você tem outras coisas de mercado, né? Por exemplo, veterinária. Por que veterinária está em alta? Porque cada vez mais nascem menos crianças e cada vez mais os pets viram o quê? Os filhos. Isso é coisa de mercado, faz parte. Assim como o ponto geral. A gente não pode deixar de de aprender, né, com uma capacidade que eu disse lá, que vai ser uma das mais importantes. Né? Eu deixo esse livro como recomendação, Preparando os Professores para o Mundo em Transformação. É um livro de artigos, tá? Eu admiro muito essa Linda Darling, que é uma das pessoas que juntou os artigos dos outros todos no livro, né, coautora, que quem é da matemática, sigam um instituto chamado Instituto Edutopia, tá? Instagram, esse é um instituto que fala muito sobre matemática e o bom ensino de matemática no mundo. Ela é uma americana, um respeito absurdo por essa senhora. E esse livro é um livro que não necessariamente você precisa ler de ponta a ponta. Você vai lá e lê sobre educação infantil, tecnologia, você lê várias pinceladas sobre
vários elementos. Esse livro é absurdo de fantástico. Eu não vou fazer isso com vocês hoje, mas eu queria que vocês depois imaginassem isso aqui. Vocês vão colocar isso aqui no ChatGPT, tá? Vou fazer agora porque é questão do tempo. Mas vocês vão criar uma cena em Lego baseada no que você sabe sobre mim. Vocês vão ficar assustados. Crie uma cena em Lego baseada no que você sabe sobre mim. Essa é a minha. Tá? E vocês vão perceber que a de vocês tem muito a ver com o que vocês escrevem dentro dele. Muito a ver com a sua atividade. Tudo. Quem não usa o ChatGPT, pode fazer dentro da IA da Meta, tá? Ali dentro do WhatsApp. Agora, essa daqui é mais assustadora de todas. Com base em todas as nossas conversas, me diga o que você percebe sobre mim, mas acha que eu provavelmente não tenha percebido. Agora, tem uma coisa boa, sabe? Que a gravidade não deixa a gente voar. Mas depois de vocês lerem essa resposta, vocês vão se sentir, viu? Aí vocês vão perceber qual é o poder. Cara, ela vai falar tão bem de você, que você vai ficar assustado. Nossa! Cuidado, leve um lenço depois para ver isso. Realmente eu sou assim. Eu sou. Porque ela vai num conceito de te agradar. E os adjetivos são os mais generosos possíveis. Tá? Agora, para a gente ir para o caminho para o fim, o que a gente encontra hoje, né? Carro que dirige sozinho, robô que conversa, óculos que mostram outra realidade. Mas até agora, nada de chocolate que emagrece, ou pão que não engorda. Bora, ciência, foco no que importa. E o que importa? Atenção. Quanto é 3 vezes 8? O resultado é 24. Qual é a capital da Itália? A capital é Roma. Quem descobriu o Brasil? Qual é a temperatura no Japão? 7 vezes 8. 16 graus em Tóquio, isso na verdade 56. Me ensina a fazer conta? Isso está além das minhas habilidades no momento. Pensei que ela sabia responder. Como fazer amigos? Isso está além das minhas habilidades no momento. Isso está além das minhas habilidades no momento. Por que eu preciso estudar? Boa pergunta. Eu acho que eu posso ajudar vocês. Vocês precisam estudar para adquirir conhecimento em arte. Professor, a profissão do futuro! Muito obrigado, viu, gente? Quem quiser, segue lá no Instagram, a gente conversa mais. Abraço. Professor, vem cá, por favor. Tem aqui alguns comentários aqui sobre a palestra. O pessoal ficou muito inspirado, muito tocado por tudo que foi falado aqui. Gente, deixa eu partilhar aqui com o professor as mensagens que vocês enviaram. Olha o nível de excitação causada no povo. Eu só preciso dar um recado aqui antes de passar as... Do coração? Do coração. É o seguinte, gente. Exatamente nesse minuto, está começando lá na Arena, a palestra sobre robótica educacional em ação. Como transformamos tecnologia em aprendizado, com o professor José Júnior. Agora, lá na Arena. Vamos então às mensagens aqui. Vamos lá. A mensagem da Graciele Menezes. Excelente palestra, professor. Escola é lugar de desenvolvimento acadêmico e é necessário buscar... É necessário buscar esse propósito. Parabéns. Obrigado, Grazi. Obrigado, Grazi. Vamos ver que tem mais. É muita gente.
Olha, a Vitória, foi muito enriquecedor ouvir sua visão sobre os impactos na educação, um tema extremamente necessário e atual, tratado com profundidade. Obrigado, Vitória. Cadê a Vitória? Jaqueline, que palestra inspiradora. Ademar trouxe grandes verdades, com falas maravilhosas, informações fantásticas e ensinamentos valiosos para a nossa prática diária. Parabéns pela clareza, profundidade da apresentação. Jaqueline. Obrigado, Jaque. Cadê a Jaque? Obrigado. Que palestra maravilhosa. Uau, Muito Miriam. obrigada. Cadê a Miriam? Obrigado. Professor, recentemente estão divulgando diversas reportagens e notícias sobre a relação do trabalho da IA com o gasto energético. Há quem diga que com esse trabalho influencia o consumo de água no planeta, podendo impactar diretamente o meio ambiente. Fato ou fake? Fato. Para ter um nível de processamento alto, essas plataformas elas precisam de grandes data centers e, consequentemente, esses data centers eles precisam estar sendo refrigerados, tá? Então, existem alguns data centers que estão sendo colocados e construídos na Finlândia, por exemplo, na Noruega, que são países que são mais frios. Isso ajuda. Mas, em geral, 50% dos data centers hoje estão concentrados nos Estados Unidos. Já tem notícias, por exemplo, no Texas, que começa a faltar água. É porque eu não tenho a notícia aqui para mostrar para vocês, mas, assim, já solicitando que os moradores tomem menos banho para poder sobrar água para IA. Há uma preocupação hoje da ONU sobre isso, fazer com que isso seja mais sustentável, tá? No Uruguai, colocaram um grande data center recentemente, há 1 ano e meio, e a população está pedindo que desative esse data center porque está começando a faltar água. Isso é um fator muito preocupante. A tendência é que a tecnologia ache alternativas para isso, mas é um outro fator de gasto energético muito grande. Só para lembrar para vocês, quando eu mostrei aqueles LLMs que funcionam, nenhum deles dá lucro, tá? Isso é uma coisa... O ChatGPT tem 700 milhões de usuários hoje em dia lá dentro, mas ele não dá lucro. E eles queimam algo em torno de $1,5 bilhão de dólares por ano só para manter o negócio em pé. Então, isso é outra coisa que talvez a gente vai começar a perceber que daqueles LLMs, alguns vão quebrar, porque falta investimento, falta algumas coisas nesse sentido. E um dos grandes motivos é a instalação de data centers, porque você precisa de processamento e gastar muito com isso. Mas isso é fato. Tem muita pergunta aqui, tem muito elogio também. Vou colocar mais uma aqui na tela. Sensacional. A IA tem a informação, mas o poder de dar sentido a ela é nosso. A responsabilidade de direcionar é inteiramente humana. O poder do conhecimento é nosso. A Daiane Ferreira, de Baixo Guandu. Daiane, existe uma coisa que, comentando aqui, que é sobre a escrita, tá? O primeiro pensamento que a gente tem que ter é nosso. Não terceirizem o pensamento. Não coloquem logo para o ChatGPT fazer o que você está querendo, um texto, assim, outro. Então, o pensamento é prioritário. Escrever, reescrever é parte fundamental. Só dar um depoimento pessoal. Às vezes eu li um livro e eu tinha dificuldade de, um tempo depois, quando eu era bem mais jovem, e um mês depois saber o que esse livro ficou. Isso me incomodava muito. E aí eu passei a ler os livros e passei a fazer anotações. Passei a riscar o próprio livro. E hoje, se você me perguntar sobre determinados livros, eu consigo lembrar claramente sobre o que a história principal dele dizia. Porque à medida que eu ia lendo, eu ia escrevendo, eu ia fazendo minhas próprias reflexões. Às vezes uma palavra-chave, às vezes uma carinha, às vezes um emoji eu fazia ali de feliz naquele momento. E isso ajuda também, inclusive, quando eu vou buscar uma informação no livro para colocar, por exemplo, numa palestra. Então, não terceirize o pensamento. Isso é coisa que eu peço a vocês, tá?
Pensem primeiro, se achem primeiro para que vocês isso. Escreva, reescreva e só depois você use a própria inteligência artificial. De alguma maneira, me pedem muito para escrever artigos para jornais ou revistas. E aí eu vou dar um exemplo para vocês como é que eu faço, tá? Eu escrevo, a minha esposa é doutora em linguagens, e ela que corrige meus textos. Então, gente, sempre é uma DR, tá? E aí, nessa DR lá, ela diz, mas o que está querendo dizer com isso? Eu não concordo com aquilo. Então, tem a parte do conteúdo. Mas o que eu peço sempre para ela é, bota aí se as vírgulas estão corretas, se tem crase, né? Aí, de um tempo para cá, eu escrevo o artigo todo, depois eu digito, eu escrevo ainda à mão, digito, e eu coloco no ChatGPT para dar um tapa, né? Mas é meu. Aí eu imprimo e levo para ela. Normalmente ela olha e diz, está melhorando, hein? Então, assim, a gente não pode negar que aumenta a produtividade. Gente, melhorou até a relação, a DR acabou. Então, assim, melhora também a produtividade, isso. A gente não pode deixar disso, mas não terceirize essa primeira mensagem. Ótimo, professor. Logo no começo da palestra, quando você falava a respeito mostrou os vídeos, né, das coisas dos anos 80, aquilo tudo surgindo, falou da fita, onde a gente gravava as músicas da rádio. Cara, você com essa voz, você era locutor, não é? Eu queria falar sobre isso. Eu já fui culpado por frustrar vocês em alguns momentos. A gente... E confesso que existia um certo prazer nisso. A gente soltava a música, aí a pessoa botava lá para gravar o play, o rec, acreditando que agora vai. A gente chegava no meio, cidade. E ria. Salva de palmas para o nosso professor.